Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer a resenha desse livro, Essencialismo. É um livro que eu li já tem mais ou menos 1 ano e meio e esse livro realmente marcou muito a minha vida. Tanto que eu compro ele de lote e deixo no meu consultório para dar de presente para os meus pacientes, já dei de presente para vários amigos. E vocês já vão entender por quê que vou falar desse livro, né? Então, antes de começar, eu queria conceituar um pouquinho o que é o essencialismo. Então, assim, gente, pra mim, a gente tá vivendo, quer dizer, pra mim não, né? Pra muita gente, a gente tá vivendo num mundo em que a gente tá exposto a muitas interferências, a gente tem vários interesses, a gente tem que ser cada vez mais multitarefas. E uma das coisas, inclusive, que ele fala nesse livro, que essa questão do multitarefa, ela é um pouco superestimada, porque na verdade, quando você se divide, olha a figurinha aí do lado, né? Quando você se divide em várias frentes, você não consegue dar toda a sua energia e, consequentemente, os resultados demoram muito mais a acontecer e isso pode gerar estresse, isso pode gerar frustração, até mesmo uma questão de saúde. Então eu acho que tem tudo a ver, né, com saúde, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, qual que é o conceito, né? Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho para trás e explicar para vocês por que esse livro fez tanta diferença na minha vida. Vocês sabem que, apesar de estar sempre aqui no YouTube, eu sou médica, eu também sou professora universitária, eu dou aula em graduação, então não é apenas ir lá e dar aula, tem toda uma questão de preparação, tem muito trabalho para casa. Eu também faço parte de um grupo de pesquisas, muitas vezes sou convidada para ser banca de defesa de tese, de TCC. Então, assim, eu tô sempre tendo que fazer coisas em casa e me divido em várias, além do consultório, né? Então, gente, eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu realmente, assim, foi um tapa na minha cara, porque por me dividir em várias funções, eu acabava muitas vezes não conseguindo performar o melhor que eu poderia em cada uma. Um grande exemplo é aqui o canal, né? Quer dizer, eu me propus a sempre colocar um vídeo por semana e eu no último mês e meio, eu não tenho conseguido, por exemplo. Por quê? Porque tem outras atribuições, tem outras coisas aí demandando o meu tempo. E aí, quando eu li esse livro pela primeira vez, que inclusive foi indicação da minha ex-orientadora, né, de doutorado, eu já tinha lido milhões de livros sobre produtividade, vocês podem ter certeza. Eu fiz formação em coaching, eu li muitos livros sobre gestão de tempo, de como encaixar, usei diversos aplicativos e Google Keep, Evernote, Trello, Workplace. Gente, eu testei de tudo para tentar encaixar tudo que eu tinha que fazer dentro de uma semana normal. E eu normalmente não consegui. Então eu cheguei a ter uma época de trabalhar umas 16 horas por dia, porque eu trabalhava durante o dia e eu chegava em casa à noite e, além de fazer as coisas da casa, eu ainda ia fazer postagem, eu ainda ia fazer a edição de vídeo e um monte de outras coisas. Até que eu tive um quadro de burnout e foi justamente nessa época que eu li esse livro. Então, o que eu achei de diferente dele em relação a todos os outros que eu li sobre produtividade é que esse é um livro que fala sobre mentalidade, sobre mindset. Então, na verdade, a mentalidade essencialista é o que fez a diferença para eu entender por que todas aquelas ferramentas de produtividade não faziam efeito para mim. E estavam, inclusive, afetando a minha saúde, porque eu estava realmente muito sobrecarregada e cheguei a ter um quadro aí de estresse, né? Então, o que é essa mentalidade essencialista? Na verdade, o grande segredo do livro que ele fala, que eu acho, né, pela minha interpretação, é a seguinte: você não tem que tentar encaixar todas as suas tarefas no seu dia. Você tem que escolher quais são as mais importantes, quais são as verdadeiramente importantes que vão fazer diferença. Então, na verdade, o certo não é você conseguir fazer mais, e sim conseguir fazer menos para ir melhor. Isso é o subtítulo, inclusive, do livro, né? E você aprender a escolher aqueles problemas que você vai realmente querer resolver. Porque muitas vezes a gente tem 10 problemas para resolver, mas se a gente resolver 2, aqueles 2 vão criar um efeito cascata que vão acabar melhorando os outros de alguma maneira. Só que se você não tem essa mentalidade de olhar
de si me falar, peraí, vamos pegar essa bagunça, vamos organizar e deixa eu entender se tem uma coisa desencadeando a outra, porque se tem 3 problemas encadeados, se eu for na raiz eu já resolvi os 3, eu não preciso ficar me matando de resolver um de cada vez. E assim, na verdade eu tô falando genericamente, mas isso pode ser aplicado para tudo, não só para trabalho, mas para sua vida como um todo, né? Principalmente em relação a fazeres domésticos, a você balancear a vida pessoal com a vida profissional e assim sucessivamente. Então, o que fez diferença para mim nesse livro foi justamente essa questão da mentalidade, essa questão de você mudar a sua cabeça. Eu era uma pessoa que tinha a síndrome do sim. Eu falava sim para tudo, eu falava sim para qualquer coisa que me pedissem. Tanto em termos de trabalho, quanto em termos de demanda de aluno, de paciente. A pessoa me pediu, eu estava falando sim. E isso acabou me custando muito. Então, quando eu li esse livro, eu comecei a perceber que eu não precisava falar todos esses sims, porque isso não é isso que vai comprar admiração, comprar entre aspas, né, a admiração e o respeito das pessoas. Pelo contrário, o que faz as pessoas confiarem, gostarem e respeitarem a gente, principalmente do ponto de vista profissional, é a gente cumprir com a nossa palavra. E eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais cumprir com o que eu prometia, porque eu estava devendo muito para todo mundo. Então, desde que eu li esse livro, eu venho tentando implementar essa questão da mentalidade essencialista na minha vida. E eu não vou mentir pra vocês, gente. Não é uma coisa que você acorda de manhã e opa, hoje eu sou essencialista, não é bem assim. É um processo, porque foram muitos anos falando sim pra tudo e falar não no começo dói muito, porque a gente acha que o outro vai ficar chateado, porque a gente acha que o outro vai se frustrar. Mas depois que a gente entende que ser sincero e falar, olha, eu não vou dar conta, me desculpa, mas isso eu não posso fazer pra você, gente, isso faz um bem, vocês não têm ideia. E a outra pessoa vai entender porque você está falando a verdade. O que a gente não gosta é que mintam pra gente, né? O que criem na gente expectativas que depois não vão ser correspondidas. Então, se você aí que tá me ouvindo tem medo de falar não, preste atenção nisso aqui que eu tô te falando. Às vezes um não verdadeiro é muito mais bem recebido do que um sim falso, né? Do tipo, vamos, vamos! Só que você sabe que você não vai poder ir, porque você já marcou, descontou promessas e você naquela hora não... Então, assim, isso é uma das coisas que ele fala no livro, né? É aprender a falar não. Gente, esse livro é muito legal, eu sugiro muito que vocês leiam. O livro, ele é dividido em 4 partes, né? Na primeira parte, ele vai explicando bem sobre a essência do essencialismo, o que é essa mentalidade, esse mindset, dá exemplos, inclusive da vida dele. É super legal. A segunda parte é sobre explorar. Então, ele te ensina a você olhar para a sua vida e tentar descobrir aonde estão os nós. Então, aquilo que eu falei, né? Às vezes são 5 problemas encadeados e você descobrindo qual é o primeiro, você acaba resolvendo todos os outros. Ou, enfim, ele vai dando dicas pra gente ir explorando a nossa vida em vários aspectos para descobrir aonde a gente não está sendo essencialista. Na terceira parte do livro, ele vai ensinando a gente a eliminar tudo que é desnecessário. E é muito interessante, essa parte foi uma parte bem tapa na cara. E a quarta parte é botar em prática a execução. Ele também dá várias dicas que eu achei, assim, de todos os livros de produtividade que eu já li, realmente esse foi o que mais fez diferença. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala no livro que eu acho muito legal, eu como médica, foi uma das coisas que me admirou muito, ele fala assim, cuida do seu patrimônio. Então, uma das coisas que ele coloca como muito claro é, se você não dorme, se você não come direito, se você não bebe água, você não vai render. Então não adianta você achar que, eu não vou parar não pra beber água, porque senão vai me dar vontade de fazer xixi e eu tô atrasada. Gente, para, porque o teu rendimento vai caindo, até a tua velocidade de execução vai caindo e no fim a tua produtividade está pior, né? Quer dizer, perder horas de sono. Então, um exemplo clássico que eu vejo, inclusive, nos meus alunos, né? Virar a noite estudando, porque a rotina é corrida, porque não deu tempo de ler a matéria inteira, só que no fim das contas, no dia seguinte, você tá tão mal que você não consegue performar direito. Isso é um exemplo clássico de você não cuidar do seu patrimônio. E o nosso maior patrimônio é o nosso corpo, é a nossa saúde. Isso é uma coisa que ele fala no livro que eu achei realmente fantástico. Uma outra coisa que ele fala, que pra mim foi uma coisa que eu realmente implementei e que fez toda a diferença na minha vida,
Tire um tempo para pensar. A gente precisa de tempo para pensar, para organizar a nossa vida, para olhar para a nossa semana e pensar o que é realmente importante. Se a gente não tira esse tempo, e muitas vezes ele fala, às vezes a pessoa não quer parar ali 30 minutos, 1 hora para organizar a agenda da semana, e acha que isso é perder tempo, só que muito pelo contrário, quando você se organiza, fica muito mais fácil de você cumprir, né? E hoje em dia, assim, as papelarias têm milhões de opções. Uma que eu tô gostando muito, essa aqui é um planner semanal, em que eu tenho usado para colocar as tarefas da semana, e quando eu preparo esse planner no domingo, né, aqui é um plannerzinho preparado com tudo que eu fiz essa semana, por exemplo, fica mais fácil de visualizar. Inclusive, eu tenho uma lista de tarefas, aonde eu vou encaixar cada tarefa, em qual dia eu vou fazer isso, né? O que eu realmente tenho que fazer e o que eu posso delegar ou eliminar ou simplesmente, enfim, adiar. Então, assim, ter essa visão, para mim, fez uma grande diferença. E uma outra coisa que foi um exercício que eu não me lembro se ele fala isso diretamente ou foi uma ficha que caiu para mim indiretamente, é que uma coisa que me gerava muita frustração é ter uma série de coisas para fazer, e aí cada vez que eu ia terminando uma tarefa ali, surgiam desdobramentos que eu tinha que fazer mais uma ou mais duas, então era como se a lista de tarefa nunca parasse de crescer, por mais que eu fosse eliminando itens. E uma das coisas que eu comecei a fazer depois que eu li esse livro foi fazer uma lista de coisas que eu tinha feito no dia, porque frequentemente eu terminava o meu dia com a sensação de que eu não tinha feito tudo, principalmente quando a minha lista de tarefas era muito grande. Isso é uma outra coisa que ele fala, né? Não crie metas inalcançáveis, entendeu? Seja consciente na quantidade de coisas que você se propõe para fazer num dia. Então eu colocava ali 10 tarefas, cumpria 4, 5 e terminava o dia achando que eu tinha feito nada. E aí eu comecei a criar o hábito de escrever na minha agenda tudo que eu tinha feito naquele dia, ainda que aquilo não estivesse na minha lista de tarefas. Então, por exemplo, na hora do almoço eu consegui ter um tempinho a mais para ir no banco. Então eu colocava, fui no banco. E com o passar do tempo, lógico, eu não faço isso mais todos os dias, isso foi muito importante no começo para eu conseguir implementar a questão do essencialismo, né? Com o passar do tempo eu comecei a entender o quanto que eu fazia e não levava em conta. E aí aquela história do você se dar parabéns pelo que você fez. Então assim, no momento em que eu comecei a celebrar as coisas que eu fazia e não ficar frustrada pelos itens não checados na minha lista de tarefa, cumprir as tarefas passou a ser uma coisa leve e não pesada. E aí a minha frustração e a questão de não dar conta de tudo começou a melhorar bastante. Bom, pessoal, para resumir, então, o que é o essencialismo, né? O essencialismo, ele é uma mentalidade onde você olha para a tua vida buscando aquilo que é verdadeiramente importante e não perdendo tempo com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. E isso serve não só para trabalho, mas isso serve para tudo, inclusive para comida, para relacionamentos, enfim, para tudo. E ele finaliza o livro dizendo, né, o que o essencialismo vai trazer para a gente. Mais clareza, mais controle, mais alegria na jornada e principalmente ter uma vida que realmente importa, fazendo só aquilo que traz alegria pra gente. Então eu acho que isso é muito importante de compartilhar. Se você já leu esse livro, aproveita e deixa um comentário aqui pra mim, abaixo, pra gente poder juntos compartilhar os nossos ganhos. Se você ainda não leu e te ficou curioso, eu sugiro fortemente que você leia. Eu não tô ganhando nada com isso, não é publi, não é isso, tá, gente? É só porque mesmo que você não queira ler, se você conseguir aplicar isso na sua vida, isso já vai fazer uma grande diferença, tá bom? E eu acho que no momento em que a gente coloca balança, coloca prioridade naquilo que é realmente importante, a saúde deixa de ficar em segundo plano e ela passa aí para entrar no rol daquilo que realmente faz sentido pra gente. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês na semana que vem, se tudo correr bem. E até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com aquele amigo que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo e deixar um joinha aqui pra mim, porque isso também me ajuda a divulgar mais esses vídeos e a crescer, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.